De estagiária a gerente no Banco Itaú. O que diferencia quem cresce de quem fica parado? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Uma conversa sobre carreira, velocidade de crescimento e também sobre protagonismo. Porque não basta ser bom, é preciso aparecer, assumir riscos e também se colocar no jogo. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a Omie, o maior ERP de gestão financeira e soluções para empresas contábeis do país. E a VR Soluções para gestão de pessoas e também receita incremental nas empresas de contabilidade. Eu também quero agradecer a todas as marcas que nos apoiam, que apoiam esse movimento poderoso aqui. A Fase Educação e Gestão de Negócios, que gerencia a minha carreira como palestrante e como mentor de empresas contábeis. A Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa de contabilidade já há 17 anos. E a Alforci, o único sistema de precificação e vendas de serviços contábeis do país. Hoje, aqui na Sala 8, a gente recebe uma super profissional que representa a nova geração de liderança em tecnologia no Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo. Aos 29 anos, ela já trilhou uma jornada impressionante. Ela começou como estagiária, se destacou pela sua ousadia e consistência. Passou por funções técnicas de liderança e hoje ocupa cargo de Software Engineer Manager no Itaú Unibanco, um dos maiores bancos da América Latina. Veja só a convidada que eu estou aqui, viu? Além disso, ela é certificada 3 vezes pela AWS, tem sólida experiência em arquitetura de soluções e lidera equipes multidisciplinares em projetos de altíssimo impacto. Impacto também voltados para pagamentos automáticos e modernização de plataformas digitais. Ela é a Larissa Linares e a história dela é um exemplo claro de que confiança, propósito e protagonismo são peças-chave para crescer dentro de uma grande empresa. Larissa, seja muito bem-vinda à Sala 8. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada. Que história bonita, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai inspirar muitas pessoas, né, a buscarem seus sonhos, a terem essa consistência, essa ousadia. Você se considera uma pessoa ousada? De certa forma, sim. Acho que eu sempre fui muito sonhadora e não deixava, não sei, não me colocava limites que eu não sabia que existiam. Então, sei lá, só sonhava muito e ia tentando concretizar aquilo. Então, às vezes as pessoas falam, putz, isso aqui não dá. No começo, principalmente, acho que pela minha carreira ter sido bastante acelerada e foi algo que eu sempre busquei muito, eu colocava lá, putz, lembro que no começo eu falei, eu quero ser sênior em 3 anos, né? Era estagiária, primeiro dia de Sim. estágio, eu não sabia, né? Audaciosa. Audaciosa. E quando as coisas foram se concretizando e eu fui evoluindo e eu fui percebendo, até é engraçado, né? A forma que você traz tudo isso, eu olho e falo, caramba, É isso mesmo, realmente né? é tudo isso, eu fiz tudo isso. Que bom. Então, traz uma satisfação muito grande. Então, acho que sempre fui muito corajosa e sonhadora. Eu acho que o sonho é o principal combustível, né? A gente sonha e dependendo do tamanho do nosso sonho, a gente vai ter, claro, a possibilidade também de ser mais audacioso e buscar aquilo que a gente quer tanto pra gente. Às vezes a gente sonha pequeno, porque às vezes, eu acho que no fundo, às vezes a gente não acredita tanto na gente, né? Então por isso que a gente põe limite ali no sonho. Quando a gente acredita na gente, a gente também deixa o sonho se permitir e não ser tão limitado assim. Mas eu tenho algumas perguntas aqui para você, porque eu fiquei muito curioso com essa jornada tão incrível. Seguinte, né? Tem muita gente que passa 10, 15 anos na mesma função, sem sair do lugar. E, no seu caso, você optou por seguir esse seu sonho aí. O que você acha, você até já respondeu um pouco sobre isso, mas o que você acha que de fato fez a diferença, né? O que faz a diferença é você ter coragem para buscar aquilo que você quer, ou você primeiro ter uma certa competência, assim, no sentido de que, não, eu sei tecnicamente disso, e agora eu vou sonhar para chegar onde eu quero. Ou você sonhar e de repente ter essa coragem é o suficiente para que você também busque se especializar. Como é que você vê dentro da sua jornada aí o segredo para
para que isso aconteça de forma tão rápida e que a empresa, inclusive, enxergue você? Eu falo muito isso pro time, que tá muito relacionado à vontade. Então, acho que com a vontade a gente consegue fazer tudo. E justamente buscar esse conhecimento, buscar a competência. Porque acho que a competência é algo que você consegue desenvolver ao longo do tempo. E basta você, de fato, procurar isso, se dedicar. Acho que eu sempre fui muito, muito, muito dedicada. E sempre escutei muito, sabe? Eu sou de falar bastante, mas eu sempre escutei muito as minhas lideranças, escutava muito, olhava muito para a cultura do banco, olhava para o mercado, tinha várias pessoas como inspiração e também via essas pessoas e via que era possível. Então, quando eu olhava para uma pessoa e falava, putz, é possível? Eu falava, vamos tentar, o não eu já tenho, então É. basta tentar. Então, acho que eu sempre sou muito adepta disso, de você ter muita vontade. E eu acredito muito, né, e talvez eu seja exemplo disso, de que a vontade é possível, é o combustível para fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Eu também acredito nisso. Eu acho que a vontade, você ter vontade, quando você tem vontade e tem coragem também, porque tem pessoas que até sonham com algumas possibilidades, mas não têm coragem, né? Para o dia a dia, para enfrentar, tem medo do julgamento, tem medo de errar, tem medo de errar. E eu acredito que a humildade também de se permitir errar e aprender, a humildade de ouvir, como você falou, né? Ouvir a liderança é importante, porque às vezes a gente não quer feedback, a gente não aceita o feedback. Tem alguém ali que tem um poder técnico e de visão também muito grande, tentando direcionar a gente e a gente não tem humildade para receber aquilo, né? Não no seu caso, claro, mas eu conheço pessoas assim, eu sou dono de empresa e tenho lá um time em torno de 40 pessoas, eu consigo olhar e entender daquelas pessoas quem consegue receber um feedback e consegue melhorar com aquele feedback, quem é que recebe o feedback, mas não reage, às vezes até se encolhe, e aquelas pessoas que são extremamente rígidas e que não aceitam, em hipótese alguma, que estão erradas ou que precisam melhorar, né? Você hoje, como líder, deve perceber isso também, né? Sim, completamente. E eu acho que o que eu tento passar muito pro time é realmente o que importa e qual é o seu propósito, né? Então, o meu, pra mim, sempre esteve muito relacionado à minha família. E ainda está. Então, eu olhava muito pra isso, putz, como eu consigo chegar ao meu propósito, ajudar mais pessoas. Então, pra mim, ir pra liderança estava muito relacionado a isso, conseguir trazer mais pessoas, trazer mais mulheres, e poder passar realmente essa visão. E eu tenho conversas muito abertas com o time, peço feedback, dou feedback, e o feedback foi algo crucial. Eu tive uma gestora, assim, que ela me dava muito feedback, e ela sempre me deu esse retorno. Você escuta muito, então, quando você escuta, você já consegue evoluir. E eu vejo muito isso no time. As pessoas que mais... Falei sobre isso até com o Tech Lead hoje. Ele é uma pessoa que escuta demais, então... Todo feedback, tudo que eu falava pra ele, ele já ia pensando e remontando e mudando. E o avanço que ele teve foi muito, muito, muito grande. E muito simplesmente porque ele tinha a capacidade de ouvir e de ter uma escutativa. Perfeito, perfeito. E a escutativa, né? A escutativa faz muita diferença no atendimento, no aprendizado enquanto liderado, porque no final das contas a gente é líder, mas também a gente também é liderado, né? A gente está dentro de uma camada ali que é praticamente um sanduíche, né? Tem sempre alguém em cima e a gente termina liderando alguém. Mas você consegue identificar, porque diferente de você, e confesso que também diferente de mim, do meu comportamento, por exemplo, que sempre fui uma pessoa mais audaciosa, quase sempre soube o que eu queria para mim, profissionalmente e também na minha vida pessoal, isso sempre esteve muito claro para mim, mas você também considera que tem pessoas que sabem o que querem e que nem sempre é esse lugar que a gente quer, nem sempre é essa evolução, né? essa cadeira que a gente deseja, nem sempre é enxergar um porquê como o nosso, porque tem pessoas que profissionalmente são médias mesmo, que estão ali na operação, elas querem continuar daquele jeito, elas não querem avançar, elas não têm o objetivo de serem maiores dentro da empresa, claro, né? Não estou falando em relação à vida nem à pessoa,
E você consegue enxergar isso, essa diferença entre os seus liderados? Sim, algo que eu já comentei algumas vezes é que eu entendo que existem espaços para diferentes perfis e eu acho que, não sei, a diversidade tá nessa beleza, né? Às vezes a gente fala muito de diversidade voltado a grupos específicos, então mulheres ou pessoas com deficiência, mas eu acho que a diversidade tá em tudo. E ter esses perfis de pessoas diferentes, né? Se todo mundo quiser ser CEO do Banco Itaú, as coisas vão dar errado, né? A gente vai ter um problema. Exato. Então, acho que essa diversidade de pensamentos e de culturas é muito importante para que a gente consiga evoluir. Perfeito. Eu sempre digo, né, lá na empresa, eu digo, olha, não se sintam pressionados a estarem em uma outra cadeira. De repente você já encontrou a cadeira que faz sentido para você hoje. Até porque no futuro pode ser que de repente você queira um outro movimento. Mas entenda o porquê de você fazer o que você faz. Independente da cadeira que você está, esse é o grande segredo do processo. Até para que você continue fazendo a roda girar. Às vezes tem pessoas que continuam fazendo a roda girar, às vezes não mexem na velocidade e também não querem, mas elas estão fazendo ali o que faz sentido para elas e o que faz sentido para aquela cadeira também, né? E aí você me trouxe aqui, mas claro, você falou sobre a questão do feedback, que você recebeu muito feedback, mas você também acredita que tem líderes que não dão feedback, já viveu isso em algum momento, ou sempre teve a sorte de ser liderada por pessoas que sabiam dar o feedback, que tinham essa preocupação de trazer esse retorno aí em relação ao teu trabalho? Eu acho que dentro e fora do banco eu já tive várias situações, mas algo que fazia muita diferença pra mim é que eu sempre busquei o feedback de alguma forma. Se não era da minha liderança, que às vezes ele não estava tão próxima, né? Porque nem hoje, ontem, na verdade, né? Como eu tava como coordenadora, eu tava com 20 e poucas pessoas. Então, é um time muito grande pra você conseguir gerenciar ali, no detalhe. E durante a minha carreira, eu também passei por alguns times assim. Então, eu sempre entendi que tinha uma dificuldade, talvez, para que toda a minha liderança conseguisse chegar no detalhe de um feedback. Então, eu sempre busquei muito, eu sempre conversei muito com várias pessoas e trazia pontos de vistas e perguntava e questionava. E aí, eu ia colhendo pontos de cada uma dessas pessoas e conseguia chegar ali num feedback, num direcionamento mais assertivo. E eu também sempre tentei trabalhar muito a autoanálise, até talvez com um pouquinho de autocrítica ali, talvez exacerbada, mas me ajudou muito, assim, me autoanalisar e entender o momento, entender quais são os meus gaps, né? Até você falou do medo. Eu sou o tipo da pessoa que, vai com medo mesmo, porque o medo a gente vai ter, né? Eu acabei de assumir um cargo novo, né? Um cargo de gerência, e dá medo, não dá pra falar que não dá. Mas nessas horas a gente tem que ir com medo mesmo. Mas o medo faz parte, né? Exatamente. O medo faz parte. Tem umas coisas que eu vivo, assim, às vezes que eu acho muito engraçado, que, assim, eu venho de uma história de escassez, né? Assim, a minha empresa, ela começou do zero, era uma empresa que tinha uma escassez muito grande. Em relação até, por exemplo, eu e a minha sócia, a gente começou com o computador da minha casa, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um computador para o nosso escritório. O sistema que a gente utilizava era o sistema de um amigo nosso que tinha feito o favor de liberar para a gente trabalhar nele também, até que a gente tivesse condição de contratar um. E a nossa empresa, o tempo foi passando, a gente foi fazendo as escolhas certas, algumas erradas, e a gente corrigia, mas foi fazendo as escolhas certas e a gente conseguiu fazer uma empresa, criar uma empresa, estruturar uma empresa muito bem sucedida. Só que aí, como eu falei, né, eu estava conversando com você em 2020, mais ou menos, 2019, eu resolvi ir para a internet e colocar ali a cara para tentar fazer outras coisas, resgatar sonhos antigos. E um deles era ser palestrante. Fui ser palestrante e eu lembro que nas primeiras palestras, eu sou muito corajoso mesmo também, mas eu lembro que atrás, assim, antes de me chamarem, quando estavam me chamando, eu ficava pensando, meu Deus, estava tudo tão bem. Eu tava tranquilo, eu tava lá no meu escritório, tava tudo bem, não precisava estar aqui. Por que eu tô nervoso? Por que eu tô fazendo isso? Eu podia ter ficado quietinho lá, já depois de tudo que aconteceu, eu venho mexer com isso aqui, e aquele frio na barriga, mas ele não me travava. E uma coisa que eu percebia também,
eu não sei se isso acontece com você, mas é muito curioso, eu converso muito. A gente tem algumas coisas que a gente se parece, viu? Você falando que faz uma autoanálise muito grande, que às vezes é muito crítica. Eu digo que um dos meus melhores esportes é me analisar. Eu fico me analisando, eu pego os vídeos que eu gravo, fico assistindo, aí eu sei o porquê de ter falado daquele jeito, porque eu estava colocando a mão em determinado lugar, porque eu gaguejei naquela hora. E eu olho assim para a jornada, eu entro ali no palco, eu tô com medo ali atrás, mas quando eu entro, parece que desperta alguma coisa dentro de mim que eu esqueço totalmente do medo, assim, eu nem me pergunto, depois é que eu venho me perguntar assim, qual foi o momento que aquele medo que eu estava sentindo acabou, porque eu nem lembro de ter entrado com medo. E vou lá para fazer a coisa acontecer, mas antes eu fico naquela ansiedade, será que vai dar certo? O medo do julgamento, né, do julgamento das pessoas que a gente conhece, mas também do nosso próprio julgamento, né, em relação a tudo que a gente espera da gente também. E aí, sobre essa coisa de esperar, né, o que a gente espera da gente, eu também tenho uma curiosidade, assim, porque eu por exemplo, eu sempre quis ser dono de uma grande empresa. Então, por exemplo, a minha empresa, como eu falei, é uma empresa bem-sucedida, mas eu quero que ela fique muito maior, muito mais incrível, que ela faça mais diferença na vida das pessoas. Eu quero que ela empregue mais pessoas, eu quero que ela faça... O propósito da nossa empresa é fazer as pessoas felizes. É uma empresa de contabilidade e o nosso propósito é fazer as pessoas felizes. Então, a gente quer mesmo fazer as pessoas felizes. Mas... a gente já começou, eu pelo menos já comecei assim, tem pessoas que vão sendo levadas, né, pelo crescimento, e tem pessoas que já entram ali de cabeça, sabendo onde querem chegar. Isso aconteceu com você também? Olha, sim, eu brinco e acho que isso todo mundo já me ouviu falar. Quando eu entrei, né, como estagiária, o pessoal falava, putz, você quer ser efetivada, tá? Eu falava, não, gente, eu quero ser coordenadora. Isso aí. Meu, mas você tem 2 meses de banco, como assim ser coordenadora? Você é estagiária, você tem 22 anos. E eu ficava, não, eu quero ser coordenadora. Tanto que, assim, acho que, putz, não foi uma surpresa ter sido promovida a gerente, mas acho que a minha maior realização até agora foi ser coordenadora, porque foi algo que eu sonhei, idealizei durante tanto tempo. Então, quando aconteceu, eu falei, nossa, finalmente, né, cheguei aqui. Tô desde o primeiro dia 1 do Itaú, falando, não, eu sei que eu quero ser coordenadora. E agora eu sou. Então, acho que até coordenadora eu tinha muita certeza, assim, de que aquilo era totalmente o que eu queria. Mas também até porque, putz, quando, né, estagiária tinha acabado de entrar no banco, não tinha muita visão, putz, gerente, superintendente, diretor e assim por diante, né? Era super novinha, tava aprendendo. Então, coordenadora foi o primeiro local que eu enxerguei e falei, não, putz, esse é meu sonho, ser coordenadora. Então, perfeito. Mas aí você, então, entregava todo um diferencial para ser enxergada. Falo que eu brinco muito, que eu era chata. Muito chata e sempre fui de correr muito atrás e colocava os pontos, levava tudo com levava as coisas muito a sério, sabe? Então, quando tinham ali as oportunidades, eu realmente me dedicava e buscava. E quando não dava certo, eu me dedicava muito em entender, putz, onde eu tô falhando, por que eu não tô conseguindo, o que tá faltando, será que é a minha forma de me comunicar, onde eu preciso aprender, e aí eu, né, fui me dedicar muito a estudar ali a parte de distribuída para fazer a minha transição de tecnologia, estudar muito AWS, então eu sempre fui muito de entender, poxa, o que eu preciso fazer para chegar lá, não basta só querer, né, preciso entender qual é o caminho. Eu brinco que, putz, tá do outro lado da ponte. E aí eu preciso ir construindo essa ponte para chegar até lá. Perfeito. E esperar que a empresa reconheça o teu diferencial. A tua entrega, o teu diferencial. É bem isso. Essa história, quando eu fui ver a tua rede social, né, o teu LinkedIn, me chamou muita atenção. Porque eu sou muito fã de pessoas que sabem o que querem e que buscam realizar aquilo que querem, né? E eu lembrei de uma colaboradora da nossa empresa que ela começou como auxiliar júnior e aí ela, com 9 anos, tá? Exatamente 9 anos, ela foi passando, né? Ela foi passando para auxiliar, pleno, depois sênior, depois foi para assistente, júnior, pleno, assim, depois analista, e aí ela pulou já para gestora de departamento. E a gente conseguiu acompanhar a jornada dela
de evolução. Sempre muito séria, muito correta, muito determinada, muito atenta a resolver o que tinha que resolver. Uma pessoa muito íntegra também, né, com os valores da empresa. Então, existe um fit cultural muito grande com a nossa empresa, que isso é muito importante. E uma das coisas que eu comecei a entender, né, é como é bacana você entender, você ver que a tua empresa, ela acompanha a vida do outro também, né, que a vida do outro está sendo acompanhada pela sua empresa, porque ela começou, então, ela era solteira, depois ela começou a namorar, depois ela noivou, depois ela casou, depois eu comecei a ver na rede social já ela levando a filhinha para a escola antes de ir trabalhar, então tem toda uma coisa, uma história que você vê muito conectada com o teu propósito, né, e às vezes, claro, tem pessoas que também tem a mesma visão que você, a mesma visão que ela, mas que a empresa também não enxerga ou não quer enxergar, e se enxerga, não tem uma cultura mesmo, um modus operandi de reconhecer e entregar um lugar diferente, né? Quando você escolheu o Itaú, você pensou nisso também? Você estudou aquela empresa para entender o quanto de possibilidade ela ia trazer para a tua vida? Eu acho que um grande diferencial do Itaú é a questão da carreira, né? E eu acho muito legal, assim, pessoas que ficam muito tempo, né? Tem pessoas que têm 20, 15, 30 anos e que adoram. Eu, inclusive, tenho uma pessoa na minha família que tá, se eu não me engano, ela tá acho que 28 anos no banco. E uma vez a gente tava conversando e ela trouxe aquele mesmo olhar, assim, de inspiração e de carinho mesmo pelo banco, né? Porque depois de muitos anos trabalhando, a gente tende a entrar no automático. E ela me deixou inspirada da forma que ela falou, poxa, tipo, né? Falou com... Sim. Realmente, assim, com... Paixão. Mantendo o sonho vivo. E eu achei muito legal. Falei, nossa, que legal, né? A pessoa tem 30 anos de banco, tá aqui no dia a dia, já resolveu bucha pra caramba e continua mantendo ali o sonho vivo e apaixonada pelo que ela faz e pelo que é o Itaú. Então, sim, eu acredito muito nisso. Bacana, muito bacana. Você falou manter o sonho vivo, né? E é curioso, porque às vezes a empresa até se esforça para manter o sonho vivo, ajudar o outro a manter o sonho dele vivo, mas às vezes os movimentos da empresa fazem com que ela já não faça sentido para aquela pessoa, né? Tem muito disso também. Mas tem pessoas que sabem fazer carreira e que sabem encontrar sempre um propósito, um movimento, entendem o movimento, aquilo faz parte da pessoa, né? E isso é bacana. Eu estava lembrando também, eu sou cheio de histórias, né? Porque a gente lá na Tática é tanta coisa, são 17 anos, contratando gente, desligando pessoas, gente crescendo, gente se incomodando porque está passando por um processo de crescimento e a gente vai lá, ajuda e mostra que aqui o processo faz parte, e que depois a pessoa reconhece que aquilo foi bom. Mas eu lembro de uma pessoa, foi uma candidata que teve lá na empresa, e eu lembro que a gente estava fazendo uma seleção com ela. Normalmente no final, eu não entro no começo da seleção, mas no final da seleção, quando tem aquelas pessoas que, olha, tem 2 pessoas aqui para a vaga, a gente agora precisa definir. Eu faço questão de conversar com as 2 pessoas, eu sempre peço, porque eu quero conversar sobre vida, eu quero conversar sobre opinião, sobre o mundo, tudo que ela já tinha que falar em relação à questão técnica com a empresa, ela já falou, já está mais que provado. Se ela está ali é porque ela já tem essa aptidão, mas eu quero saber em relação aos valores, né, a visão, porque às vezes você diz, qual é o teu valor inegociável? O que é que você valoriza? Eu valorizo a honestidade, aquela coisa bem clichê, né? O meu defeito é porque eu me critico muito, né? Tem muito aquela coisa de bem clichê. E aí eu lembro que teve uma vez, não é muito distante isso, a pessoa olhou para mim depois de muitas perguntas, muitas perguntas que ela me fez em relação à empresa. Ela falou assim: agora eu tenho uma última pergunta para você. Aí eu falei: pode falar? Pode me perguntar. E eu achei interessante, porque se ela estava me perguntando, significava que ela também queria estar num lugar que fazia sentido para ela. E eu acho legal isso, né? Porque às vezes a gente fica, sou eu que estou contratando, então eu faço as perguntas, tá? E você responde e eu defino se você entra ou não. Mas é importante o outro querer entrar também, né? Importante que o candidato, a pessoa queira também trabalhar na tua empresa. E aí ela disse assim para mim, de quanto em quanto tempo uma pessoa cresce aqui na sua empresa? Eu falei, então, talvez nunca. É uma coisa que não depende de mim.
Então, talvez nunca. Tem pessoas que entraram como estagiário aqui, que em menos de 2 anos já são até gerentes. Tem uma pessoa que já é gerente praticamente desse setor. Mas ela fez por onde acontecer. Então, isso não é uma coisa que depende de mim. Depende de quem entrar. E aí, ali, ela falou assim, mas não tem um tempo, assim, que vocês prometem que vão reconhecer? Eu falei, então, mas não depende de mim. Pode ser 1 mês, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser que seja uma boa colaboradora, mas que o reconhecimento seja, olha, você é uma boa colaboradora, mas você não está apta, né, não tem skills para estar em um outro cargo. E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou, então fica difícil. E quando ela me fez essa pergunta e ficou insistindo, eu já sabia que não era a pessoa certa, né, para a empresa, mas eu fiquei curioso, eu gosto de conversar, sabe, eu acho que traz caldo pra gente, né, pra gente saber depois quem é a pessoa certa para colocar. E aquilo me chamou muita atenção. Não é nem a primeira vez que eu conto isso, mas me chamou a atenção a insistência dela em esperar que a empresa reconhecesse dentro de um tempo, que não fosse uma questão de meritocracia, mas sim que tivesse um tempo, uma cadência de tempo para que ela fosse subir de cargo. E aí eu tenho essa curiosidade também, porque hoje você lidera pessoas, né? Você tem um time, provavelmente um time mais jovem, né? Mais ou menos. Médio. 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 Porque normalmente a gente nessa coisa de tecnologia, tem muita gente jovem também escolhendo, porque é uma área muito promissora, é uma área que está crescendo muito, é uma área que o mundo está voltado para isso, né? E tem uma questão de muitos jovens quererem tudo muito rápido, né? E eu não sei se você sente isso também, porque você passa ali e de repente você é gerente de um setor, você é líder de um setor, de um departamento, e de um departamento importantíssimo, inclusive, né, dentro de uma empresa, e que é uma empresa muito grande. Então eu queria entender um pouquinho se você percebe isso, e quando você percebe essa pressa, se você chega a dar feedback, como é que você faz para conduzir essa ansiedade? Sim, e é o que eu me identifico muito, porque é algo pelo qual eu passei e fui administrando ali ao longo do tempo. Então, acho que o ponto, né, depende muito do perfil da pessoa, acho que tem diversas idades, a gente tá bem democrático, assim, mas principalmente com quem tá vindo, o que eu tento fazer é, talvez o que eu gostaria que tivessem feito comigo, colocando ali quais são as possibilidades, a gente brinca, quais são os trade-offs, né, porque pra você pode ser promovido em 1 ano. Sim. Mas o quanto que você vai ter que estudar e entregar e fazer para que isso aconteça. Então, acaba de fato dependendo muito da pessoa. Uhum. Então, eu sempre tento ali alinhar as expectativas. Putz, é possível? É possível. Eu nunca vou ser a pessoa que vou falar que não é possível. Porque muitas vezes eu ouvi, não é possível. Acho que você tá querendo ir rápido demais. Ou acho que você tá buscando algo grande demais. E melhor você já saber que não dá. Então, eu sempre coloco, cara, é possível. Mas você tá disposto a fazer isso? E aí, as pessoas refletem, putz, talvez eu esteja. Sim, é isso que eu quero, então vou correr atrás. Vou estudar, vou me certificar, vou correr. Ou, putz, talvez não estou nesse momento de vida. Porque eu entendo que não é, né, só o trabalho, né? O momento de vida influencia muito. E acho que o benefício dos jovens ali, às vezes, de morar com os pais, de não ter toda uma rotina, ajuda pra você conseguir ter mais foco. Mas quando você já tá num outro momento da vida, onde você já, tem sua casa, tem sua rotina, ou tem filhos, as coisas vão se complicando e o tempo vai ficando mais escasso. Então, depende muito do quanto que você tá disposto e até mesmo do quanto você consegue ali se dedicar e estudar pra, de fato, conseguir sair do outro lado. Então, acho que é um pouquinho disso. É muito disso, né? Eu concordo com você. Também tem muito do momento de vida da pessoa, para entender de fato, né? Se aquele é um momento em que vai possibilitar que a pessoa entregue mais, que a pessoa se dedique mais a um outro momento. Eu confesso que lá a gente tem uma certa dificuldade quando é muito jovem, assim, porque existe uma ansiedade muito grande, sabe? Existe muitas vezes até uma falta de autorresponsabilidade, né? E aí hoje o trabalho da empresa, eu sempre falo, o trabalho da gente de repente passa a ser também a trazer essa consciência, né? Ensinar essa pessoa essa jornada também, né? Ela já entrar na empresa, mas já entendendo que existe um processo, né? Porque às vezes também é uma questão de consciência, às vezes a pessoa não tem consciência que aquela ansiedade dela
tá rápida demais, que o que ela espera tá rápido demais, que a terceirização, né, da responsabilidade dela também está incoerente. Então, acaba que, às vezes, eu acredito que a empresa precisa também, caso ela veja que é um movimento necessário de mercado, também trazer essa consciência para as pessoas que estão ali, né? Olha, eu fiz muitas perguntas aqui. Olha a quantidade de papel que eu tenho para fazer. Estou muito curioso em relação ao que você tem para contar. Mas eu vi você falando muito sobre essa questão de propósito, né? De ajudar e de fazer a diferença. Se você fosse falar assim sobre o teu propósito de uma forma muito objetiva, né, hoje, qual seria em relação a trabalho, assim? Acho que se fosse somente em relação a trabalho, não vou nem falar que é formar mais mulheres. É que eu acredito que a gente só consegue saber, na maior parte das vezes pelo menos, que algo é possível se a gente enxerga aquilo. Então eu acredito muito que quanto mais mulheres na liderança, mais mulheres na liderança. Quanto mais mulheres na tecnologia, mais mulheres na tecnologia. Porque aí eu vou ter a menininha de 7 anos que tá em casa e ela vai ver a tecnologia como uma possibilidade, assim Isso. como medicina, veterinária. Mas se eu nem tenho mulheres ali, fica muito difícil eu conseguir vislumbrar aquilo. Então, acho que mais do que, pensando em número friamente, quero ter mais mulheres, eu acho que é trazer para mais mulheres a possibilidade. E que tecnologia é uma das possibilidades, assim como é medicina, veterinária. Claro. Perfeito. Todo o resto. Perfeito. Eu ia falar com você a respeito exatamente disso aí, porque... mas esse sempre foi o teu propósito? Desde o começo é o teu propósito? Ou ele foi mudando? Ou ele foi crescendo? Ou ele foi ficando maior? Acho que isso se concretizou quando eu me tornei coordenadora. Antes era algo que eu percebia, mas não sei se eu tinha toda essa consciência enquanto eu ainda era engenheira. Depois que eu virei coordenadora, eu passei a enxergar coisas que antes eu não enxergava e percebi, né, como ao longo da minha carreira eu também precisava daquilo. Precisava ver, né, gerentes mulheres, superintendentes mulheres, diretoras mulheres. Então, eu penso que talvez eu nunca tenha sonhado, né, no começo da carreira em ser uma diretora, porque não tinham muitas diretoras de tecnologia ou diretoras técnicas, de fato, né? Que hoje a gente vem, o mercado vem numa onda muito de valorizar muito a parte técnica. Isso. E era diferente. Então, é difícil quando você não se enxerga. E acho que quando eu cheguei à posição de coordenadora, o mundo e o mercado já tinha mudado, então eu passei a enxergar mulheres nessas posições e passei a entender o quanto era difícil a gente trazer mulheres para a tecnologia, né? Então hoje eu pelo menos priorizo muito. E ali no meu contexto, a gente prioriza muito trazer estagiárias para tentar formar desde a base, para a gente conseguir, de fato, ter mais mulheres. Mas isso se concretizou, de fato, quando eu assumi um papel de liderança. Entendi. Perfeito. E em relação à questão da própria autoconfiança, né? Porque, veja, eu não sei se aconteceu com você também, mas a gente sempre sofre interferências. A gente tem um sonho, ou a gente quer mudar de profissão, ou a gente quer escolher aquela profissão que é uma profissão, por exemplo, que as pessoas veem como uma profissão mais masculina, né? Elas trazem, ou pelo menos a maioria das pessoas, e de repente você escolhe fazer área de tecnologia. Quando você escolheu essa profissão, quando você escolheu estudar tecnologia, você sentiu alguma resistência da família, de amigos, de alguém que disse assim, mas tecnologia, é isso que você quer? Você lembra de algum momento como esse ou foi tranquilo demais para você dentro da tua realidade, claro, né? É engraçado que não, né? No geral, as pessoas vão falar que sim, mas na minha família não, porque, na verdade, eu até fui muito influenciada pelo meu primo, ele era de tecnologia, e eu tinha tecnologia no meu dia a dia, mas eu não enxergava isso como uma possibilidade de um trabalho, né? Eu mexia ali, era adolescente, né? Gostava. E nem era, algo profissional, era algo, né, não tô fazendo nada, deixa eu mexer aqui pra ver como que funciona. E quando eu vi, já tinham passado horas, assim. E quando eu fui pra, né, eu lutei muito pra fazer minha faculdade federal, porque eu não tinha condição de pagar uma faculdade na época, então é algo que eu me orgulho muito. Sim. E quando eu falei, não, eu quero seguir pra uma carreira ou engenharia ou computação, uma carreira, né, que até então
ainda é, né, predominantemente masculina, as pessoas só me incentivaram. E eu tinha bastante amigas também, né, que queriam ir, acho que do meu grupo de amigas, assim, do colégio, né, da minha bolha, sim. a maior parte também queria seguir pra carreira de exatas. E não gostava de exatas, mas queria seguir pra carreira de exatas porque era onde eu me enxergava. Entendi. Então, acabei não tendo, mas muito também pelo convívio das amizades que eu tinha, da família que eu tinha. Então, muito pelo contrário, eu acabei sendo extremamente incentivada. Ah, que bacana. E nunca ninguém colocou, acho que é isso de não colocou a barreira, não colocou o medo. Então, né, eu sempre vi muitos relatos. Putz, eu tava na sala da faculdade e eu era a única. Uhum. Não sei, algo que eu nunca parei pra olhar, assim, né? Óbvio, quando eu puxo da memória, realmente, não eram muito mais homens do que mulheres. Mas isso nunca foi algo que me deu tanto medo, porque foi um medo que, felizmente, a sociedade não deu tempo de me colocar. Perfeito. Perfeito. É engraçado isso, porque muitas vezes a gente fica observando algumas diferenças porque aquilo está realmente pondo medo na gente. Mas quando aquilo já é uma realidade muito clara para a gente não, aquilo não é um gatilho, aquilo não fica tão sendo tão referência para a gente no dia a dia, né? Sabe que eu falei para você, né, antes de a gente começar a gravar, que eu fiz análise de sistemas, e quando eu fiz análise de sistemas, eu lembro que eram 17 alunos. Foi em 2000, vou entregar a minha idade. Foi em 2001. Foi em 2001. E aí eu lembro que eram 17 alunos comigo, eram 2 mulheres e 15 homens. Assim, realmente era um prédio só de tecnologia na faculdade, e eu lembro que realmente era mais homens, assim, tinha mais homem ali. E diferente de você, o meu pai, ele me incentivou muito, né, a fazer análise de sistemas na época, porque ele sempre falava que eu também tinha um primo que trabalhava com tecnologia, e aí, assim, era a profissão dos próximos anos, você tem que fazer, porque é curioso isso, porque eu falei assim, eu quase sempre sei o que eu quero, né? Realmente, mas uma das coisas que eu não sabia que eu queria era a minha profissão, eu não sabia que profissão eu queria na época da escola. Eu não sabia, eu pensei em direito, eu pensei em medicina, pensei em psicologia, depois tudo bem parecido, né? Depois eu pensei, mas eu nunca tinha pensado em ciências contábeis nem em análise de sistemas. E eu era um aluno aplicado. Meu pai falou, faz análise de sistemas, vai ser bom, vai ser maravilhoso, e aí impulsionou e eu fiz. Eu estudei algoritmo, no começo, no primeiro período ali, linguagem de programação, para entender, e tudo, nossa, doía a cabeça, assim, sabe? Mas eu gostava, eu tinha uma professora chamada professora Rita, nunca esqueci o nome dela, era super Caxias, mas assim, eu gostava, ela me ensinou mesmo, eu era um dos melhores alunos da matéria de algoritmo. Depois eu comecei a desandar um pouco, porque comecei a entender que eu não estava me identificando muito. Mas eu senti essa resistência um pouco em casa, né? E aí vem essa questão da autoconfiança, de você confiar no que você quer. Porque no quarto período eu fui estudei uma matéria de contabilidade, também coincidentemente fui estagiar na junta comercial, que é onde se faz constituição de empresas, e ali eu decidi, aquele adolescente que nunca soube o que queria de fato, descobriu que queria ser empresário contábil. Não era nem contador, era empresário contábil. Só que eu sofri tanta interferência, assim, você vai ser meu pai, você não vai ser de jeito nenhum, você não vai desistir, não vai. E aí eu bati o pé mesmo, já contei essa história várias vezes, mas eu disse, eu quero ser, vai ter que ser o que eu quero. E eu tenho certeza que se eu não tivesse uma certa segurança, assim, em mim, em desbravar mesmo, eu teria continuado em uma outra profissão e provavelmente eu não seria um grande profissional, porque você precisa ter paixão pelo que você faz, né? Na época da faculdade você já sabia que queria parte de tecnologia, de exatas, né? Mas não sabia exatamente ainda o quê. Isso é super bacana. Mas aí você tocou no assunto que eu achei que estava aqui já no meu roteiro, que é em relação à questão do mercado, né, do gênero mesmo, de ter ali mais homens nessa profissão. E aí eu queria entender, saber de você, caso você possa compartilhar também, se você, depois de estar trabalhando com isso, não na época da faculdade, nem do curso, mas depois que você já estava trabalhando, se você sentiu algum certo
alguma certa rejeição por conta de ser mulher ou algum tipo de machismo, se durante essa jornada você sentiu isso de uma forma mais agressiva mesmo, sabe? Não daquela coisa de você, não, tudo bem, eu entendo que aqui as pessoas veem mais como um lugar de homem do que de mulher, eu consigo perceber isso, né? Não que você entende, mas você consegue perceber. Mas não em relação a isso, mas eu digo no sentido de ter sido realmente um pouco mais pragmático ou ter feito algo que te ofendeu ali, de alguma forma, e você precisou se colocar. Nesse sentido, não. Acho que até eu entendo que até quando a gente fala mesmo do feminismo, é algo que a gente vai ganhando consciência ao longo do tempo. Então, eu imagino que as meninas, né, crianças, vão ganhar essa consciência muito antes do que eu ganhei. E tinham coisas que eu não tinha consciência que tinham acontecido. Até uma vez aconteceu de uma par minha falar, meu, você viu a situação que aconteceu? E eu falei, cara, eu realmente não reparei. E aí, quando ela narrou pra mim a situação, eu falei, putz, realmente teve um ponto ali. E não tinha sido relacionado a mim, mas teve um Sim. ponto. Mas, num geral, assim, dentro do Itaú, eu me considero extremamente sortuda. Porque eu tive alguns homens que realmente acreditaram muito em mim. E alguns deles fizeram muita diferença na minha vida. Então, e até mesmo, putz, de dar um espaço que eu mesma, olhando pra trás, talvez não sei se eu teria me dado. Né, teve uma pessoa específica, assim, que realmente ele me abriu um espaço que hoje, quando eu olho pra trás, eu penso, putz, será que eu teria me dado aquele espaço, assim? Acho que ele realmente tinha um olho muito bom, assim, viu potencial, mas além disso, ele realmente confiou. E eu passei por algumas pessoas nesse sentido, alguns homens, e ainda assim eu tive uma pessoa que foi uma mulher, que foi a minha gestora, e acho que ela na minha vida foi uma virada de chave gigantesca. Porque ela era muito parecida comigo em tudo. As duas eram, até fisicamente, assim, Sério? a gente era muito parecida. E quando ela chegou pra ser minha gestora, ela também me abriu os olhos, assim, de alguma forma. Porque eu sou muito direta, eu sou muito pragmática. Eu não sou muito fofinha no dia a dia. Então, eu tinha até às vezes uma dificuldade de, putz, será que as pessoas vão achar que eu tô sendo brava? Ou será que vão achar que eu estou sendo grossa de alguma forma? Mas é só a minha forma, é só o meu jeito. E ela tinha o jeito muito parecido com o meu. Então, ela foi uma virada de chave pra mim, porque eu também olhava pra ela e falava, putz, eu posso ser do meu jeito. Sim. Então, assim, de forma direta, não. Mas acredito que também porque eu fui ganhando consciência disso ao longo do tempo, tá? Hoje eu tenho mais consciência, mas hoje o ambiente, acho que todo o mercado, quando eu olho, teve uma grande transformação do que era há 7, 8 anos atrás. E quando a gente olha para 20 anos atrás, eu imagino que tenha sido ainda maior. Perfeito, perfeito. Sabe uma coisa, você falando aí, é engraçado, né? Você vai falando e vai vindo várias coisas na minha cabeça. E assim, vamos lá, contabilidade também é um ambiente tecnicamente mais masculino, assim. Na verdade, em números, ele termina sendo mais masculino. Tem até que ver se esse número já foi atualizado, porque eu vejo muita mulher sendo contadora. Mas é um ambiente que você já pensa no contador, o contador, né? E uma das coisas que me chama a atenção é que eu sempre recebo, eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e sempre eu recebo, assim, algum tipo de mensagem perguntando, olha, mas você nunca sofreu preconceito porque você é casado com outro homem, porque você é gay? E eu falo, cara, eu nunca, assim, dentro do segmento, dentro do nosso segmento, eu nunca senti. Aí, sempre a minha resposta era essa. E eu comecei a refletir sobre isso. Será que eu nunca passei ou eu nunca percebi? Porque às vezes você está tão seguro de você que a pessoa às vezes está realmente tratando você de uma forma diferente ou solta algum tipo de comunicação que não é tão assertiva assim, e você está tão seguro de você que você não percebe que a outra pessoa está trabalhando, está tratando você de uma forma diferente. E tem enfim, um discurso que eu sempre levo, que é assim, né? Minha sócia fala assim, você viu
vai terminar assim. Tem pessoas que falam por trás mesmo, que ficam falando por trás sobre qualquer determinada coisa, né? Ou a minha sócia ou qualquer outra pessoa que me fala isso. Eu digo, mas tem que falar por trás mesmo, porque é muita audácia a pessoa achar que pode vir na sua cara e dizer o que ela acha sobre você, sobre a tua escolha. Então, eu digo a todo mundo, se quiser pode falar por trás, você não pode falar para mim, porque eu nunca te dei essa liberdade. Tem até uma brincadeira agora que eu falo, né? Você não tem lastro para vir falar comigo sobre o que você acha de mim, porque a tua opinião é a tua opinião e eu nunca te dei essa ousadia. E aí a minha sócia fala que nunca esqueceu disso, assim, que realmente, né, tem que falar por trás mesmo. Eu falo, claro. E aí o meu marido também fala isso, e é uma das coisas que me chama a atenção, que eu não sei se é o que aconteceu com você também, ou se de fato nem isso aconteceu e de fato foi algo extremamente saudável, como tinha que ser. Mas às vezes eu acredito que a gente não percebe porque a gente está tão seguro de si e a gente dá às vezes um pouco menos de importância ao que o outro está achando, à opinião do outro. Ou de repente a gente é tão seguro em relação a gente que o outro nem tem a ousadia de chegar e emitir a opinião dele em relação àquela situação. Porque, no seu caso, por exemplo, é um cargo que muita gente gostaria de estar, né? Um lugar, um espaço, uma cadeira, um movimento, um reconhecimento que muitas pessoas... E quando isso mexe, quando isso fere o ego do outro, muita coisa vem à tona, né? Coisas que estão adormecidas, muita coisa vem à tona. Inclusive até de próprio colega de trabalho que está ali no mesmo nível de hierarquia que você, e de repente você sobe, né? E os outros ficam, e administrar isso é um desafio. Você concorda com isso? Já pensou sobre isso? Já, mas eu acho que talvez o meu principal... Acho que eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto, pra mim, é foco total no propósito. Então, eu tendo normalmente a estar tão focada que qualquer coisa que tente me tirar do propósito, eu falo, não, foco no propósito, é isso aqui, é a entrega, então é a entrega, é o resultado, então é o resultado. E acho que também esse é um dos motivos de eu ter ido tão rápido, porque eu sempre fui muito focada, cara, o que a gente precisa fazer? É entregar o resultado. Então, todo o restante, vamos, cara... Se tem dor da interferência. E foco aqui. E acho que o segundo ponto é que eu sempre tive muito essa questão da humildade. Então, eu não vejo que... Eu nunca tive esse tipo de atrito tão forte ou problema, porque eu sempre tento ir muito na parceria pra gente construir junto. E eu não sou aquela pessoa assim, cara, eu tô pelo propósito e não pra... eu quero subir a qualquer custo. Sim. Não tô preocupada em subir Não é a sobre qualquer isso. custo. Então... Normalmente, se eu tenho alguém lá, tá preocupado em ser promovido ou algo do tipo, normalmente talvez a pessoa não vai me ver tanto como uma ameaça, porque eu tô mais... Concentrada em você e no propósito. Exatamente. Perfeito, perfeito. Mas você e aí é uma curiosidade também, né? Se depois que você se tornou, que você passou a ser líder de várias pessoas, se você já presenciou algum tipo de tratamento machista dentro da equipe por conta exatamente desse movimento, desse segmento que você atua? Não, até que não. E acho que também hoje o banco, ele tem uma cultura que nos fortalece, né? Então, o Itaú tem alguns pilares na cultura e um dos pilares é a diversidade. As pessoas realmente levam isso em consideração. E eu acho que o fato de estar na cultura também ajuda muito para que... É da pessoa, né? Se alguém tiver algum preconceito, deixe ele em casa, Sim, fora claro. da instituição. Porque não é o que a instituição busca. Então, e também o próprio Itaú tem N canais, N suportes. E eu acho que tudo isso realmente contribuiu muito ao longo dos anos. Eu não posso falar de quando eu não estava lá, né? Estava fora do mercado, mas acho que ao longo dos anos contribuiu muito para que cada vez mais a gente tenha um ambiente mais equilibrado. E, putz, tô tentando lembrar a palavra. Não é igualitário. Que eles usam, mas não, normal, que você traria aqui. Mas que tem esse equilíbrio em relação à diversidade. E acho Inclusive. que oportunidades num geral. É aquela... Tem uma foto muito, muito famosa, que são 3
três degraizinhos. E aí a pessoa mais baixinha tá no mais alto e deixa todo mundo com o mesmo mesma campo altura, de sim. visão. Mas eu não lembro, não vou lembrar a palavra. Ah, bacana. Alguém lembra aí? Equidade. Isso. Perfeito. Equidade. Obrigada. Perfeito, é isso. Mas é bem isso. É legal. Me parece que você gosta mesmo do Itaú, né? Eu gosto muito porque acho difícil a gente conseguir encontrar um lugar onde você não precisa vestir uma máscara quando você vai trabalhar. Então, hoje, acho que mais do que nunca, eu sou valorizada pela pessoa que eu realmente sou. Perfeito. Tá? E isso pra mim é muito importante. Eu não preciso ser outra pessoa no trabalho e nem peço que as pessoas sejam de uma outra forma. Entendi. Perfeito, adorei. É isso mesmo. Sabe que na minha empresa também, eu lembro de uma vez que um funcionário chegou, ele tinha acabado de ser ele era estagiário, foi admitido, e ele entrou na minha sala, e ele tinha feito uma tatuagem, e tava com um adesivo em cima, né, com aquele plástico em cima e tudo mais, e tava com uma camisa longa, assim, ele novinho, eu acho que deve ter uns 8 anos isso, tem uns 8 anos, e aí ele tava muito nervoso, ele era muito nervoso. E aí ele falou pra mim assim, eu queria contar a você uma coisa que aconteceu. Aí eu pensei que era qualquer coisa, né? Falei, tá, mas o que aconteceu é muito grave. E ele disse, então, eu fiz uma coisa, mas eu não perguntei a vocês se podia fazer. Aí eu falei, tá, mas o que foi que aconteceu? Aí ele começou a levantar a blusa e tava lá a tatuagem, né? Aí eu falei, sim, mas o que foi que aconteceu? E eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele fez, eu fiz uma tatuagem. Eu falei, sim, mas você fez a tatuagem no seu corpo, não foi no meu corpo. A tatuagem é sua. Então você não tinha que falar comigo sobre isso. Aí ele, não? Adolescente, né? Eu falei, não precisava ter falado comigo sobre isso, tá tudo certo. Minha gente, mas eu lembro claramente dele, ele magrinho, assim, ele tava pálido, entendeu? Acho que ele pensou, eu vou fazer e vou ficar indo de camisa longa. Depois ele pensou, vamos descobrir, né? Então ele foi logo lá na sala falar, e eu lembro que aquilo foi uma surpresa para mim, porque eu também gosto de me analisar, né? E eu fiquei me perguntando, cara, como ele estava falando isso e eu não percebi que era sobre isso, né? Porque talvez era tão normal aquilo que não tinha nem sentido ele entrar na minha sala para contar essa história e naquele nível de nervosismo dele. Mas, e é um ambiente que a gente tenta muito, assim, fazer com que as pessoas, claro, respeitando muito os valores da gente, a nossa cultura é muito autêntica e é muito forte na nossa empresa. Então, a cultura da gente é muito forte e a gente faz questão que seja, assim, todo e qualquer movimento que a gente faz dentro da empresa é sempre trazendo a cultura. Vai falar sobre processo, então vamos fazer a leitura, vamos conectar a cultura da gente de alguma forma com esse processo aqui. Sabe, a gente sempre traz muito isso todos os dias, porque a empresa vai crescendo, né? E você vai trazendo pessoas com costumes, hábitos, com crenças diferentes, né? Eu não falo não sobre crenças de religião, mas de crenças de acreditar, né? Em situações diferentes, e você precisa ter um padrão ali, evitar o máximo possível que aquilo se torne um ambiente com um clima ruim para outra pessoa, nocivo para outra pessoa, né? Então a gente tem que trazer muito esse equilíbrio. E nem seria coerente com quem eu sou, né? Então a empresa ela precisa ser muito coerente com aquilo que a gente acredita, né? Mas aí eu tenho uma curiosidade também, várias curiosidades sobre você. A curiosidade é a seguinte, sabe? A gente trabalha muito com sistemas lá na empresa, muitos sistemas. A gente é uma empresa muito tecnológica, uma empresa de contabilidade que a gente investe muito em sistema para automatizar muito o processo interno, para que a gente tenha uma liberação de tempo para o nosso cliente, porque contabilidade tem um movimento muito forte, de muita conformidade, é muito trabalho, a gente ocupa muito o nosso operacional, e aí a gente insere muito tecnologia para aumentar essa produtividade. Com isso, a gente vai liberando tempo para que as pessoas se desenvolvam, né? Porém, tem algumas que a gente tem uma certa dificuldade, porque a tecnologia não foi feita para o nosso cliente. Porque tem tecnologia, por exemplo, o sistema de contabilidade é um sistema que foi feito para que a minha operação manipule. Então, isso significa que basta que a empresa de tecnologia saiba, conheça uma rotina contábil em relação ao contador, ao operador de uma empresa de contabilidade. Mas tem sistema de contabilidade que, além de ter
o objetivo ali de fazer, do contador fazer a contabilidade, ele tem um canalzinho ali que o cliente, que também serve para o cliente colocar os dados para que a operação contábil faça o que tem que ser feito. E aí é uma coisa impressionante como nunca funciona, ou quase nunca funciona. A dificuldade do cliente em utilizar aquele aplicativo é uma coisa assim surreal. E eu lembro que uma vez eu estava em reunião, a gente tentando implantar ali para que o nosso cliente colocasse as variáveis de hora extra, enfim, para que ele já caísse no nosso sistema direto e a gente só fizesse uma auditoria, né, depois que o cliente colocasse lá na empresa dele. E aí eu não entendia porque o cliente não estava conseguindo fazer, porque o cliente estava se recusando a utilizar aquilo, e eu pedi uma reunião junto com o meu time lá na empresa de tecnologia, e quando eu fui ver o protocolo para que o cliente utilizasse, era assim, por exemplo, a Larissa é funcionária do nosso cliente. O nosso cliente, para solicitar as férias da Larissa, nesse aplicativo, ele tinha que colocar o CPF da Larissa. Então, veja, se tem gente que não lembra nem do próprio CPF, então como é que você vai lembrar do CPF do teu funcionário para colocar ali? Então, empresas que têm 20, 30, o que é que o cliente vai fazer? Vai ligar lá para a minha empresa de contabilidade e vai dizer, olha, faz a série da Larissa, né? Vai ser muito mais fácil do que a da Larissa. Qual é o teu CPF? Ou vai lá no RH, pega o CPF da Larissa para a gente colocar aqui. E aí eu falei para eles, gente, vocês não querem me contratar para dizer a vocês como é que o meu cliente, como é que vai ficar fácil para o meu cliente utilizar? E aí tem todo esse nível de esforço, né? Porque tem alguns indicadores que a gente precisa respeitar, que precisa ser um ponto de atenção, alguns pontos de atenção ali quando você vai criar uma plataforma, uma ferramenta, uma interface, alguma coisa ali para o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o quanto vocês levam em consideração, né, a experiência do cliente lá na ponta quando ele está utilizando um aplicativo, né, o nível de esforço dele, o que é que tem que ser evitado. Claro que tem toda a questão da segurança, né, e aí onde é que está a segurança? Em primeiro lugar, mas depois como é que diminui esse ponto de fricção ali para que fique mais fácil para o cliente ter segurança, mas também utilizar o aplicativo numa experiência bacana. Eu consigo falar de forma mais superficial, porque hoje, né, quando a gente vai falar de experiência, a gente tem algumas disciplinas na tecnologia, igual na medicina. Então, tem o pediatra, tem o clínico geral, tem o cardiologista. Então, no meu caso, eu sou focada na parte de back-end. E aí, a gente tem a parte de front-end, a gente tem a parte de UX. Então, né, fazendo ali o paralelo com a medicina. Eu acho que o principal ponto, e até o Itaú tem isso na cultura, que é, centralidade no cliente. Então, fazer pesquisas, entender, testar muito, para realmente falar, qual vai ser o melhor formato? E acho que tanto quando a gente pensa numa tela, quanto a gente pensa no produto, né? O produto, ele é construído para o cliente. E eu acho que esse é o principal ponto. Ter todos esses testes, pesquisas, e aí eu tô falando de fora, né? Talvez alguém que tá ali realmente no front, que é o que a gente fala que são as jornadas, vai conseguir falar muito melhor do que eu, porque essa não é a minha especialidade. Mas é a forma que eu enxergo, tá? Eu também enxergo dessa forma. É porque, por exemplo, claro que quando se constrói, por exemplo, um aplicativo de banco para o cliente utilizar, aquele aplicativo ali, o movimento que o cliente vai fazer nele repercute em um processo interno dentro do banco, por exemplo. Né? Então, às vezes está lá o operador do banco dizendo, mas era bom que chegasse desse jeito aqui. Para chegar desse jeito, o cliente tem que fazer isso. Aí você vai lá e diz, olha, mas o cliente não vai querer fazer isso, tudo isso aqui. Então, ele vai fazer de uma forma, a gente tem que facilitar para que o cliente utilize o aplicativo e depois, internamente, a gente faz essa informação chegar para você de uma forma mais fácil, mais simples. Eu acredito muito nesse processo. Termina que, assim, a minha vida, eu desisti ali de análise de sistemas, mas eu terminei sempre colocando... Porque quando a gente faz, a gente tem uma perspectiva, né? Eu entendo. Tecnicamente, eu não sei executar, claro, mas eu sei mais ou menos como funciona. E eu também sou sócio de uma empresa de tecnologia. Que é uma empresa que, inclusive, lá eu sou conselheiro da parte do cliente. Então, assim, como eu, enquanto cliente, os nossos clientes vão utilizar uma empresa de tecnologia para empresas contábeis, que é o Forsee. Ela é um sistema que é um CRM, mas ele faz toda a jornada. Para você ter ideia, o lead cai no CRM lá do Forsee,
Aí ele é tratado quando chega no final ali que o cliente contrata, o lead vira cliente, então a gente gera um contrato dentro do próprio ForSee para que o cliente assine digitalmente, e aí ele tem já uma integração com o nosso gerenciador de tarefas. Só que antes de tudo isso, ele já ajuda você a precificar. Então ele vai fazendo algumas perguntas para o cliente, para você, orientando você a fazer perguntas ao cliente. Tua empresa é do Simples Nacional, é do lucro presumido? Tua empresa tem quantos funcionários? Conforme você vai colocando ali os dados, ele vai construindo a precificação que foi configurada. E aí, eu vejo muito isso, eu falo muito para eles, né? Olha, tenta fazer o mais fácil possível, né? Não dá para dificultar, porque no momento em que dificultar, a pessoa vai lá preencher por fora mesmo um contrato, colocar, né, o valor, o preço e acabou. Então, a gente tem que deixar aquilo de uma forma muito simples. E até as integrações hoje que as empresas têm com a API aberta, justamente para tentar fazer com que o cliente já consiga integrar com outros sistemas e isso fique mais fácil. Então, é interessante falar assim, eu tenho muita curiosidade de entender, assim, porque é um movimento muito grande em um banco, né? E o banco hoje, todas as empresas, elas precisam da tecnologia, né? Você está falando de um movimento lá de contabilidade, precisa de muita tecnologia, um movimento de transferência bancária, de recebimento, mas você tem que implantar muita tecnologia por conta de segurança e por conta também da experiência do cliente. Muito bacana, adorei mesmo, assim, eu tinha muita curiosidade também de entender a tua jornada, sabe? Eu sou fascinado por carreira, eu acho bonito, assim. Na verdade, eu digo que eu gosto de entender as pessoas, o que se passa na cabeça de uma pessoa para que ela consiga abrir mão de algumas coisas, que eu acredito que a gente faz isso, né? A gente abre mão de algumas coisas em um determinado momento para conquistar algumas e depois a gente vai reorganizando todo o fluxo. E aí eu queria também entender de você, assim, se dentro dessa jornada, no teu foco, no teu propósito, se você precisou abrir mão de algumas questões da vida pessoal, com a família, de sair com os amigos, de ficar às vezes distante da família, as pessoas às vezes não entenderem e você ser cobrada por isso, né? Porque você estava ali focada no teu propósito, no que você queria para você. Isso aconteceu? Médio, o tempo vai ficando cada vez mais escasso, né? Muito. Então, eu sinto bastante, mas eu sou bastante próxima, assim, principalmente dos meus pais. Meu namorado até brinca, né? Porque eu falo com a minha mãe todo dia, o dia inteiro, mesmo que seja coisas bobas, assim, tipo, oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, tá bom. O que você tá fazendo? Ah, tô fazendo isso. Ah, tô aqui numa reunião. Mesmo que, putz, às vezes fala um contexto pra ela, óbvio, ela não vai entender, ela não tá no dia a dia, mas Sim. é só pra estar ali numa proximidade. Gostaria de estar mais próxima, acho que especialmente do meu pai. Meu pai tem Parkinson, já está relativamente avançado, então gostaria de estar mais próxima. Mas, ao mesmo tempo, eu tento equilibrar meu relacionamento, minha família, meus amigos, meu estudo, minha academia. Acho que o ponto às vezes é muita coisa para equilibrar, são muitos pratinhos. E isso gera uma ansiedade, eu já sou uma pessoa ansiosa, então isso gera bastante ansiedade. Mas eu entendo que até para eu conseguir realizar meus sonhos e conseguir continuar provendo para os meus pais o que eu tenho de objetivo para prover, eu tenho que fazer alguns sacrifícios ali no dia a dia. Então eu vou encaixando ali as coisas, mas eu sempre tento colocar alguns limites, assim. Então, putz, esse dia aqui eu vou parar. E são momentos também, né? Nas últimas semanas a gente tava lá num projeto e aí tava sem horário e tal, mas é um momento. Aí, quando o momento passa, puta, a gente já volta a ter horário normal, rotina normal, e aí pode ser que chegue esse momento de novo. Então, é muito de cada período. De cada período. Eu tento encaixando isso. É bem isso. Eu passo por isso. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não vou me arrepender no futuro? Tô com 42 anos, aí não tenho filho, né? Aí eu fico dizendo, mas eu não quero ter filho. Mas depois eu fico me perguntando, será que eu não quero ter filho porque eu não quero ter filho? Ou porque eu não quero abrir mão do meu objetivo? Ou porque não cabe na minha vida hoje. Porque não cabe na minha vida hoje, né? E aí são muitas questões. Aí o meu sobrinho, teve uma época, meu único sobrinho nasceu, ele tem 2 anos e alguma coisa agora. 2 anos e meio. E aí o único sobrinho até agora, diretamente de sangue, assim, né? Eu tenho outros sobrinhos, mas ele era o primeiro neto do meu pai, da minha mãe. E foi muito esperado.
Só que aí ela era esperado por todo mundo. Aí o que acontece? Eu num ritmo muito frenético, tentando equilibrar, mas vi o menino assim, de uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas. E aí eu era o único da família, que toda vez que chegava ele chorava, com medo. Ele não queria estar perto, ele chorava e eu me sentia culpado. E aí eu pensava, não, mas depois as coisas se reorganizam. Aí minha mãe tentando equilibrar os pratinhos, falava, não, meu filho, não se preocupe, depois ele para de chorar, é porque ele estranha você. Aí ela falava assim, não, mãe, não fale, porque você está colocando mais peso na situação. E aí a gente passava, eu fui fazendo essas escolhas e eu comecei a perceber assim, não, isso é importante para mim, eu não quero que o meu sobrinho não me reconheça. E aí eu organizei o meu horário para que pelo menos umas 3 vezes por semana eu veja e brinque um pouco com ele. Às vezes eu estou muito cansado, mas eu faço questão. Às vezes a minha mãe, ele fica às vezes na casa da minha mãe ou do meu irmão que moram quase vizinho, eu deixo o meu carro na garagem, nem subo e vou lá, porque se eu subir vai me dar cansaço, preguiça, eu não vou. Então eu subo, deixo o carro na garagem, vou lá na casa deles, brinco um pouquinho com eles, 10, 15 minutinhos, aí vou embora. E assim a gente vai reorganizando, né? Vai vendo que é de momento também. Ontem, coincidentemente ontem, eu estava em casa, né, lá em Maceió, e eu estava muito feliz. Eram as 6h30 da noite, eu estava muito feliz em casa. E aí meu marido, o Alan, falou assim, por que você tá tão feliz? Tá eufórico, tá feliz? Aconteceu o quê? Eu falei, não aconteceu nada. Foi porque hoje eu não tinha mentoria até 9 horas da noite, porque eu saio lá da Tática às 5, 6 horas da minha empresa, então ainda tenho mentoria até 9 da noite. E ontem, especificamente, eu saí mais cedo, fui cortar o cabelo, fui numa loja escolher roupa às 5 horas da tarde. Normalmente, eu só consigo fazer isso no final de semana. Então, eu comecei a entender por que eu tô feliz. São 7 horas, eu vou agora deitar no sofá da minha casa, que eu só consigo lá para as 9, 9h30. Então, eu sei que é o momento que eu tô vivendo, né? E que depois a gente acaba fazendo outras escolhas e o que eu tô conquistando agora vai me dar um respaldo para depois não precisar fazer todos esses sacrifícios. Larissa, eu adorei conversar com você. Mesmo, você tem uma energia maravilhosa. Seu namorado também tem uma energia ótima. Bem que a Monique e o Vini falaram. E eu quero dizer que é muito importante, assim, eu considero que é muito importante a gente ter pessoas como você que inspiram outras pessoas, né? Inspiram mesmo, assim. Tem muita gente que tem muitos sonhos e que tem medo, né? E que não sabem como fazer, não sabem que às vezes é uma decisão que a gente toma e que o medo faz parte, que abdicar de algumas questões faz parte. Adorei. Deixa eu te falar, seguinte, a gente vai entrar num quadro agora, surpresa. Você chegou a assistir algum episódio do meu podcast? Não tive tempo de assistir. Que coisa boa! Então isso significa que vai ser surpresa mesmo. A gente falou muito sobre trabalho até aqui. Eu até comecei a falar sobre vida porque eu falo muito. Mas a gente vai entrar num quadro agora chamado Desplugando, que é quando a gente despluga ali um pouco do trabalho e fala sobre vida, sobre sentimentos, sobre vida, sobre futuro, sobre passado. E aí vai entrar umas cartas aqui agora, nessa tela. São 10 cartas. Tá nervosa? Não, tô curiosa. E eu queria que você escolhesse uma carta de 1 a 10 pra gente ver que tem uma perguntinha aí nessa carta pra gente conversar sobre ela. 3. Carta 3. O que será que tem aí nessa carta? Você mudaria algo na sua história? Tem coisas que talvez eu gostaria de mudar, mas o que eu penso, se eu mudasse, provavelmente eu não seria quem eu sou, eu não estaria onde eu tô. Então, não mudaria. Perfeito. Legal, gostei. Uma vez me falaram assim, você já se desconectou do passado? Há pouco tempo falaram, eu falei, já, e aí eu me reconectei com o que eu queria me reconectar, e tinha coisas que eu não queria também me reconectar. Nem sempre a nossa melhor versão foi ali no começo, né? A gente vai buscando melhorar. Adorei. Tem mais uma cartinha para você escolher. Agora só tem 9. 7. Eu já tava olhando para ela. Quem estava com você quando você conquistou o seu maior desafio? Acho que até em linha com o que eu falei, realmente foi quando eu me tornei coordenadora. Acho que pensando profissionalmente foi o maior. Meu namorado,
Logo na sequência, eu sempre ligo pra minha mãe e pro meu pai. Mas acho que pensando num outro desafio que não tá relacionado à profissão, acho que foi quando eu passei na faculdade. Eu tava 2 anos fazendo cursinho. Sempre fui muito desleixada com estudos, muito diferente do que eu sou agora. Hoje eu sou muito disciplinada, muito regrada. Eu não era assim quando eu era adolescente. E aí eu fiz 2 anos de cursinho pra passar na faculdade. Então, quando eu passei, assim, foi uma conquista minha, foi uma conquista da minha família. Então, lembro que eu tava no trabalho, num outro trabalho na época. E aí, quando saiu a nota do Enem, eu fui correndo pra casa. Aí minha mãe já tava na expectativa, assim. Aí eu falei, ai, passei. E aí foi aquela choradeira. Então, acho que os 2 maiores, assim, foi quando eu passei na faculdade e quando eu virei coordenadora. Ah, bacana, bacana. Ficou marcado. Ficou muito. Muito mesmo. Que bom, que bacana. Eu tenho uma lembrancinha, na verdade, cadê a caixinha dela, Carol? Que é assim, o que acontece? Como o convite foi um pouco na mesma semana, né? Então, acabou que não deu tempo de enviar o convite físico para você. Eu falei, não, mas eu quero entregar o convite físico a ela, que é um convite que a gente manda. É só uma lembrancinha mesmo, mas ele simboliza muito do que a gente faz aqui. Deixa a Carol trazer aqui. Pode trazer aqui, Carol. Tá com medo de passar na frente das câmeras, é? É uma caixinha, Larissa, e aqui dentro quero que você abra. Uma caixinha, ela representa a sala aqui. Muito fofo. E dentro vem uma chave. Ai, que linda. Olha que fofinha. Que, na verdade, é um chaveiro, né? Porque a gente tá aqui na sala 8, então eu falo que a gente não abre a porta da sala 8 para qualquer pessoa. Né? Tem que ser alguém que traga sentido para o que a gente conversa aqui, para o que importa pra gente, porque a gente tem um propósito aqui dentro. E você é uma pessoa que pela história que eu tinha recebido, já tinha todo sentido para estar aqui, e hoje, com a nossa conversa, eu tenho certeza que bom que a gente se encontrou, que bom que eu convidei você para compartilhar aqui toda essa história com a gente. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar, foi uma honra. A honra foi toda minha, sucesso para você, tá? Muito obrigada. Gente, mais um episódio sensacional aqui da Sala 8. Tô dizendo que essa sala aqui só tem conversas inteligentes, inspiradoras. Quem ouviu no Spotify, indica para um amigo ouvir também. Quem assistiu já no YouTube, né, em todos os outros canais, também indica para outras pessoas se inspirarem também. A gente tem um movimento muito poderoso. A gente tem que compartilhar coisas boas, a gente tem que contagiar as pessoas, né? Às vezes a gente está tão contaminado, mas é tão importante contagiar com coisas boas, né? E esse episódio com certeza vai ser muito inspirador para muitas pessoas que precisam ter a coragem da Larissa, essa obstinação e esse sonho, né? De colocar o sonho na frente e seguir, tá? Obrigado, gente, e até a próxima. Fiquem com Deus.